hora de falar de futebol. Jogo rápido. Jogo rápido. Jogo rápido. São 7h12, está começando o Jogo Rápido desta quarta-feira, dia 17, e nós falaremos, óbvio, de muito futebol, porque tem Brasileirão da Série A sendo destaque neste meio de semana, tem Liga dos Campeões, inclusive, Marco Aurélio já traz dentro do Giro Esportivo, e também tem as informações do Big Brother Brasil, até porque o Davi ontem venceu o reality show e muita gente está comentando. Então, como o Jogo Rápido é algo dinâmico e informa para todo mundo, ontem o Davi foi campeão na grande final. Mas agora, falando de futebol, vamos destacar o gigante alvinegro, o Asa, que continua sua preparação para o Brasileirão da Série D, e agora surgem dúvidas. Quem será a equipe titular para a estreia contra o Sergipe? Quem será o lateral direito que o Asa vai contratar? Quem vai trazer as informações é o Eduardo Cardial. Beleza, chegando com informações do gigante arapiraquense, tô na área, aqui no Jogo Rápido, trazendo sempre informações do alvinegro. O time do Asa que se reapresentou ontem, jogadores já treinaram no período da tarde sob os cuidados do técnico Rodrigo Fonseca. Vale salientar também que a direção do Asa ontem anunciou mais um nome. Aliás, nós já tínhamos falado aqui o nome desse novo contratado do Asa há cerca de 2 semanas, tanto no Futebol Show quanto aqui no programa Jogo Rápido. Zagueiro Railon, que defendeu as cores do Brasiliense, do Bahia de Feira, um experiente jogador, jovem, mas experiente atleta, e conhece a competição, ou seja, conhece a Série D. É mais um jogador que chega para se juntar ao elenco do gigante alagoano. Agora o Asa passa a ter 6 zagueiros na competição, ou seja, no elenco, que é importante, inclusive, já que é uma competição longa e de repente pode acontecer algum tipo de situação, suspensão por cartões, departamento médico, e o Asa vai ter sim jogadores ali à altura para substituir um ao outro. O técnico Rodrigo Fonseca conversou com a nossa reportagem ontem, falando desses dias de preparações, treinamentos, a chegada de jogadores. Rodrigo Fonseca foi bastante enfático falando sobre o momento do gigante alagoano. Primeiramente, nós demos uma ênfase maior na parte física, né, para estar colocando em dia a preparação desses, principalmente dos atletas que chegaram. Alguns estavam aí há 2 semanas inativos, né? Agora já dentro do grupo, procurando fazer o seu melhor. E nessa semana já entramos aí nos trabalhos técnicos. Olha, jogadores que vieram para deixar o grupo forte, né, competitivo, como já vinha sendo, né? Jogadores de qualidades, alguns atletas já conheço de jogar contra, outros já trabalharam diretamente comigo. E todos que aqui chegaram para manter aquilo que vem sendo feito, né? Essa mesma vontade da nossa equipe, né? Esse mesmo comprometimento, para que a gente juntos possa buscar os nossos resultados. Rodrigo, em relação a reforços que estão chegando ainda, você tem no elenco hoje 30 jogadores. No entanto, só tem um lateral direito de ofício, que é o Paulinho. O time está no mercado da bola em busca desse segundo lateral? Sem dúvida, nós estamos conversando pelo menos aí com 3 ou 4 nomes, né? É lógico que temos a necessidade, mas estamos estudando esses nomes da melhor maneira possível, atletas que já jogou essa competição, para que a gente possa escolher bem e sejam atletas que possam brigar de igualdade com o Paulinho. Olha, procurei até assistir o jogo, né, da final do Sergipano, porém nós ainda não sabemos os atletas que ficarão dentro da equipe, né? Pode ter mudanças ou não. Me falaram que poderia ter mudança em termos de comissão. Então nós estamos aguardando para ver o desfecho final, para a gente poder estar olhando e buscando as informações melhores possíveis. Ainda em relação à qualidade do elenco, o Júnior Viçosa passou um longo período entregue ao departamento médico. Voltou aos treinamentos, transição, já está trabalhando com bola, e a informação que chega para mim é que ele tem surpreendido muito nos treinamentos. Você tem acompanhado isso? Está nessa evolução mesmo, que um atleta que está te surpreendendo a cada dia? Olha, a qualidade do Viçosa é indiscutível, né? Então, as pessoas que fazem parte
do clube há mais tempo, diz que a maior sequência que o Viçosa teve de treinamentos desde quando aqui chegou. Né? Isso já nos deixa satisfeitos. Então nós estamos trabalhando corretamente para deixar esse atleta pronto para disputar o Campeonato Brasileiro. Né? O Viçosa, em boas condições, dificilmente terá um atleta da qualidade dele nesse campeonato. Né? Eu, com a minha experiência, eu posso dizer isso. Né? Então a gente tem que trabalhar e deixar esse atleta bem fisicamente, bem tecnicamente e principalmente, né, sem as lesões. Né? Então é um atleta que, se ele estiver bem, sem dúvida nenhuma, o Asa ganha muito com isso. É lógico que a gente gosta de competir, né? Quem está no futebol gosta da adrenalina, gosta de estar competindo. Né? Mesmo com esse tempo, eu acho que é o tempo curto, pelas até as mudanças que vamos ter dentro, né, do elenco, chegando para a gente estar observando os atletas, daquilo que ele pode encaixar dentro do planejamento de jogo, daquilo que nós estamos buscando. Né? Então há um pouquinho de tempo, então nós temos que ser criteriosos, principalmente em estar escolhendo aqueles atletas que começarão a competição. Rodrigo, 2 perguntas em uma só. A fase classificatória da Série D tem cerca de 14 jogos, entre ida e volta. A característica dessa competição, a gente sabe que é uma competição de mais garra, pouca técnica, tem a técnica, mas é bem abaixo, e prevalece mais a força, a garra, o físico. E no contexto geral, você preferir estrear em casa e depois ter uma sequência de jogos ida e volta fora, como está acontecendo agora? Você estreia fora primeiro, depois um jogo em casa e um jogo fora. Para começar a competição, o que é que seria melhor para você nesse momento? Essa escolha de fora, em casa, eu acho que independe. Para mim nós temos que jogar independente de onde for, né? Exatamente, nós vamos ter que sair 7 e receber 7, né? Então nós temos que estar pronto para isso, né? Nós temos que preparar a equipe para jogar dentro, fora de casa, né? Eu acho que pelo sistema da competição, todas as vezes que eu disputei, é sempre você 50% mais um, você está classificado. Né? Então a gente sempre trabalha em cima dessa situação. É lógico que almejando muito mais, como ano passado a minha equipe fez uma pontuação bem melhor do que isso, né? Mas em cima dessa situação, se você procurar 50% mais um, dificilmente a equipe não vai estar classificada entre os 4. Nós, com esses atletas, temos uma confiança muito grande. Alguns atletas até cresceram muito. O próprio Gabriel e o Paulinho, se você olhar como o crescimento deles dentro do nosso sistema, dando liberdade para esses atletas apoiarem, né? Eles se destacaram muito, principalmente do meio para frente, né? E o Bruno lá atrás é incontestável, né? Um grande goleiro, uma qualidade muito boa. É lógico que desperta interesses, mas aquilo que a gente tem conversado com ele está pronto sim, mas é para ficar aqui no Asa. Tá aí, portanto, informações do Asa conversando com o técnico Rodrigo Fonseca, aqui dentro do Jogo Rápido. Um forte abraço e bom dia para você. São 7h20, muito bem, Eduardo Cardial. Já eu volto para falar um pouco sobre esta situação do Asa, como é que o Rodrigo Fonseca vai colocar o time e a provável escalação e as alternativas que ele tem para este início de Brasileirão da Série D, porque nós vamos agora direto a Maceió para ouvir o canhão Viderlan Araújo, que traz o seu comentário de hoje. Olá, amigos da NN, um grande abraço. Estamos de volta aqui na programação e acompanhando o planejamento das equipes. As referências passadas ontem pelo repórter Eduardo Cardial no Futebol Show sobre os treinamentos no Asa têm sido de muito otimismo, principalmente. Muito bem, o Viderlan Araújo, que trouxe inclusive comentários durante toda a semana falando desse planejamento dos times alagoanos e falou também sobre esse momento do Asa. Então nós vamos ouvir agora Viderlan trazendo o seu comentário de hoje, desta quarta-feira. Olá, amigos da NN, um grande abraço, um ótimo dia, ótima quarta-feira para todo mundo. Ontem nós debatemos a importância de alguns valores individuais que estão vestindo a camisa de equipes de Alagoas. O caso do Gabriel, do Asa, a renovação de contrato com esse jogador para estender a permanência dele até a Série D do Campeonato Brasileiro, foi uma grande vitória da diretoria do clube. O CRB ontem anunciou o Jorge, lateral esquerdo, jogador que tem uma boa passagem pela equipe do Flamengo e que vem agora para o CRB para tentar recuperar um bom futebol e ser o mesmo atleta que encheu os olhos de muitos torcedores brasileiros. É bem verdade que para o CRB isso vai ser também mais uma vez uma aposta de um atleta que veio para recuperar o seu bom futebol em terras alagoanas. Mas é muito importante também dizer que as oportunidades são claras para quem está no mercado e para quem já teve no currículo passagens em grandes equipes do futebol nacional. Agora é com ele, Jorge, dentro de campo,
ao lado do torcedor regatiano. Um forte abraço, uma ótima sequência de jogo rápido. À noite nós estaremos juntos no Futebol Show ao lado de todos os companheiros aqui na programação da NN. 7h22, continuando com o jogo rápido de hoje. Ontem nós debatemos no Futebol Show o que Rodrigo Fonseca pode fazer para esse início de Brasileirão da Série D. Inclusive, já há informação, o Cardeal trouxe ontem de forma exclusiva que o Asa vai estrear no dia 27, é um sábado. Inclusive, houve um erro da CBF em colocar datas a definir no dia 28 e 29, até porque dia 29 é segunda. E o Brasileirão da Série D não é um campeonato entre os 4 nacionais que tem regularmente jogos na segunda-feira. Alguns podem acontecer, mas não regularmente. Então o Asa já sabe quando vai estrear, dia 27 contra o Sergipe no Batistão, às 16 horas, entre 16 e 17. Então a logística já começa a ser feita. E ontem nós discutimos no Futebol Show como é que começa esse Brasileirão da Série D, a equipe do Asa. Inclusive eu citei e algo até para o torcedor alvinegro que estava cobrando contratações, que estava cobrando melhora para esse elenco. O Asa, ele fez a reformulação, alguns jogadores foram desligados e as contratações que chegaram, pelo menos em meu ponto de vista, vêm do aspecto que eu citei durante toda a última semana: qualificar e não quantificar. A qualidade dos jogadores que chegaram para esse início de Série D é um grau a mais, então vai elevar o nível da equipe. Por exemplo, dos que eu vi jogar, e eu falo não desdenhando as outras contratações, mas quem eu vi jogar: o Charles, lateral esquerdo, é um bom lateral. O Ítalo Rogério, que deve ser um dos titulares da equipe, é um excelente zagueiro. O Léo Cereja, que chega para ser o 10 que o Asa estava procurando, tem todas as credenciais para ser titular e deve ser titular durante o Brasileirão da Série D, obviamente a depender do seu rendimento no dia a dia. E outros jogadores que chegam para agregar e elevar o nível. Por exemplo, o Bruno Ritter, eu não vi jogar, mas eu dei uma pesquisada sobre o jogador. Ele foi um dos melhores volantes do Campeonato Baiano, só perdeu para um jogador do Vitória, que foi campeão, e para um jogador do Bahia, que foi vice-campeão, e que naturalmente, entre aspas, lá na Bahia, chegam a essas premiações. Então, foram contratações que, pelo menos em meu ponto de vista, elevou o nível do time. E agora o Asa sai de ter apenas o 11 inicial, apenas o time titular, que era aquilo que a gente debatia sempre, para ter agora peças de reposição. Porque a gente lembra, tem o Anderson Feijão, que tem totais condições de ser titular da equipe, tem esses jogadores que chegaram também para agregar, e a figura do Júnior Viçosa, que se estiver 100%, vai elevar também o nível do ataque da equipe do Asa. Mas o que é que o Rodrigo Fonseca deve estar pensando? Pelo menos o que eu acredito. Para esse início de Brasileirão da Série D, eu acredito que o Rodrigo ele não vai mexer muito. Ele não vai mudar a estrutura da equipe. Inclusive, por ser um jogo fora de casa, eu também acredito que ele deve manter a trinca de volantes, com Colina, Aleph e o Wesley. E aí vem a pergunta: mas André, e o Léo Cereja? Eu acredito que o Léo Cereja pode ganhar titularidade durante a competição. Mas nesse primeiro jogo, acredito que pela coerência também que o técnico Rodrigo Fonseca vem utilizando dentro do Asa, e como ele disse também, vai ter que ver o que vai acontecer até a próxima semana, mas para ter a manutenção do desenvolvimento tático, do entrosamento que foi adquirido no Campeonato Alagoano, hoje o Asa tem um padrão, tem um perfil de time. Eu acho, pelo menos em meu ponto de vista, para começar a Série D, manutenção daquilo que foi feito com a entrada ali, caso ele esteja bem e voando dentro dos treinos, o Ítalo Rogério para fazer a dupla de zaga com o Rony Lobo. Caso contrário, mantém o Benê, que terminou o Campeonato Alagoano com o Rony Lobo. Então é manutenção da base. Eu acredito que é isso que vai acontecer com a equipe do Asa para esse início de Brasileirão da Série D. Mas aí a gente vai discutir muito ainda hoje dentro do Futebol Show, também até essa estreia do time alvinegro contra o Sergipe. São os dois vices, né? Um do Campeonato Alagoano, um do Campeonato Sergipano. Mas vamos agora às informações do Giro do Placar Esportivo. Tem Campeonato Brasileiro da Série A, tem Liga dos Campeões. Inclusive ontem, para quem não gosta de Mbappé, o homem decidiu de novo. Quem vai trazer as informações é o Marco Aurélio. Bom dia, Marcão. Bom dia, André, a todos os amigos aqui da NNFM, também a você que acompanha
Comando 91 no YouTube, no canal NN Play, chegando aqui dentro do Jogo Rápido, com as informações do giro do placar esportivo, com os resultados e também com a agenda de jogos dessa quarta-feira, né, de Série A do Campeonato Brasileiro. Hoje tem muitos jogos aí pela Série A. Começando com os resultados de ontem. Ontem também teve campeonatos estaduais, inclusive. Teve o primeiro duelo da final do Campeonato Maranhense ontem lá no estádio Castelão em São Luís. Inclusive um jogaço. Sampaio Corrêa 3, Maranhão também 3. Agora tem um jogo de volta aí para ver quem vai ficar com o título maranhense dessa temporada. Ontem também teve bola rolando, como eu disse, pela abertura do Brasileirão da Série A, né? Segunda rodada ontem, lá em Salvador, debaixo de muita chuva, inclusive, lá na Arena Fonte Nova, o Bahia venceu de virada o Fluminense por 2-1 na abertura aí da segunda rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A sequência acontece hoje com vários jogos, daqui a pouco eu passo a agenda de jogos. Ainda falando sobre os resultados de ontem, como disse aí o André, ontem teve 2 jogaços aí pela Liga dos Campeões da Europa, jogos de volta das quartas de final. O Borussia Dortmund da Alemanha ontem venceu o Atlético de Madrid da Espanha por 4-2. O Borussia Dortmund é classificado para a semifinal, o time lá da Alemanha. Quem também se classificou foi o Paris Saint-Germain, que jogando fora de casa ontem lá no Estádio Olímpico de Barcelona, venceu o Barcelona por 4-1, com destaque aí, como disse o André, do Mbappé, fazendo os dois últimos 2 gols aí do Paris Saint-Germain, 4-1 diante do Barcelona, com resultado também que se classificou para a semifinal da Liga dos Campeões da Europa e já vai enfrentar o Borussia Dortmund, né? Já uma semifinal definida aí entre Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain. Agora sim, falando sobre os jogos desta quarta-feira, né? A agenda de jogos dessa quarta-feira, inclusive hoje também tem bola rolando pela Copa Verde e também o Brasileirão da Série A, o complemento aí dessa segunda rodada. Deixa eu falar aqui do jogo da Copa Verde. Hoje tem um jogo entre Vila Nova de Goiás e Cuiabá, jogo de volta da semifinal da Copa Verde para ver quem vai enfrentar o Paysandu na final, jogo às 20 horas lá em Goiânia. Também hoje tem a bola rolando, como eu disse, pelo Brasileirão da Série A, complemento da segunda rodada, inclusive com transmissão aqui do NN Play, jogo às 19 horas lá no estádio Nadir Chedi, em Bragança Paulista, o Red Bull Bragantino enfrentando o Vasco da Gama. No mesmo horário, lá na Arena do Grêmio, tem o Grêmio enfrentando o Atlético Paranaense. Às 20 horas, lá na Arena MRV, a casa do Atlético Mineiro, lá no Galo de Minas, o Atlético Mineiro enfrenta às 20 horas o Criciúma, às 20 horas lá na Arena MRV. No mesmo horário, na Arena Castelão, o Fortaleza encara a equipe do Cruzeiro lá em Fortaleza. Também jogando às 20 horas, hoje, tem o Juventude enfrentando o Corinthians, lá no estádio Alfredo Jaconi. Também jogando às 20 horas, na Arena Allianz Parque, tem o Palmeiras enfrentando o Internacional. E às 21h30, no Maracanã, tem o Flamengo enfrentando o São Paulo. Jogos, então, desta quarta-feira pelo Brasileirão da Série A, segunda rodada. E ainda hoje também tem bola rolando pelo futebol internacional. Tem mais jogos da Liga dos Campeões da Europa hoje, com 2 jogos. O Bayern de Munique da Alemanha enfrenta o Arsenal, um jogo de volta aí das quartas de final. Também jogando às 16 horas, tem o Manchester City lá da Inglaterra enfrentando o Real Madrid. Outro grande jogo também da Liga dos Campeões da Europa. Então, jogos aí importantes aí nesta super quarta-feira de futebol, André. São 7h30, muito bem, Marco Aurélio trazendo estas informações, inclusive rapidão falando de Liga dos Campeões, a grande final antecipada acontece hoje, City e Real Madrid. Do outro lado ficou, entre aspas, mais tranquilo para o PSG. Agora você imagine se Mbappé consegue vencer a Liga dos Campeões, ele que está praticamente saído do PSG, o que é que as Neymazetes, inclusive eu, vou falar do cara? Não tem o que falar, pô, ele é craque. Agora, se você não gosta dele porque o Neymar saiu do PSG, aí eu não tenho nada a ver. Mas a gente vai falar muito também sobre esse assunto dentro do Futebol Show a partir das 19 horas. Então marque aí na sua agenda, coloque para despertar. 19 horas tem Futebol Show aqui na NNFM e também no NN Play. Esse som do Vasco foi porque Ailton Alves entrou no estúdio e o Vascão, segundo informações, vai chegar nesse Brasileirão da Série A. Ninguém sabe onde, mas vai chegar. Vai não! Grande abraço. Ele não vai não!
Jogo Rápido. De volta a qualquer momento na programação. Oferecimento Coringa, forte como o povo nordestino. Se tem resenha, se tem galera, tem que ter Pitu. Mania de brasileiro.